Quais são as formas mais comuns de extorsão que criminosos usam para manipular crianças e adolescentes online? Você falou bem disso. Dos nudes. Não. Qual a forma mais comum de extorsão? Qual é a mais comum? Como é? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Vamos lá. A forma mais comum de extorquir uma criança no online é o afeto e o amor. É se tornar amigo dela, ouvi-la. É isso que as crianças querem e é isso que os criminosos dão. Nenhum criminoso chega pedindo uma imagem íntima de uma criança. De cara, né? Nunca. Nunca. E ele fala com tantas, ele não tem pressa. Ele fica 2 anos falando com a criança. Quando o pai descobre que a criança está falando com um criminoso, né? Percebe. Às vezes é um adulto, ele nem se disfarça. A criança fica brava porque o pai bloqueia o adulto. Porque ele fez porque a mãe vínculo afetivo que foi montado. Exatamente. Eu costumo usar uma parte camiseta. da criança. Da parte da criança. Afeto. Eles vão por afeto. Tudo é pelo afeto que o criminoso faz. Então ele vai dar presente, ele vai elogiar. É assim que ele manipula uma criança. Exatamente. Não é... A extorsão é assim que ele... A extorsão depois. Um passinho. Não, é depois. É depois e às vezes, no geral, tem meninas que não percebem. Eu falei com uma conselheira tutelar, ela me disse que uma menina de 12 anos estava mandando vídeos nua pra um cara e a mãe descobriu no telefone dela, ficou desesperada. E ela dizia, não, mas ele é meu namorado, mas eu já vi foto dele na igreja. Exatamente. Um adulto extorquindo. Você vê, ela nem percebe que está sofrendo uma extorsão, porque ele naturalizou aquele comportamento. A mãe desesperada pedindo ajuda para a conselheira explicar para a filha que aquilo era um problema. Exatamente. Então, olha, afeto, muito boa essa pergunta, perfeito. É no afeto. É o afeto. Porque aí cola. Aí literalmente e fases do cola. aliciamento. Aí ele vai dar presente. Exatamente. Depois que ele presenteia, geralmente, com uma moedinha de jogo ou até com presente físico, é aí que ele vai pedir alguma coisa. Aí que vai pedir em troca. Leva um tempo, né? A sedução leva um tempo. Ao ponto da criança achar, não, mas é meu amigo. Eu entrevistei uma criança que foi vítima de um criminoso online e mandava fotos. A criança veio falar comigo, me contar que isso tinha acontecido depois de uma aula que eu dei. E ele disse assim, é que era o meu amigo. E ele falava com mais de 50 crianças, mas mais comigo. Ele entendeu, teoricamente, que foi um abuso, que o cara é um criminoso. Mas ele queria ser especial. Mas ele ainda é o amigo dele. Exatamente. Ninguém quer ser rejeitado, né? Tem isso, o ser humano não quer ser rejeitado. Então, quando você fala a verdade, leva um tempo a cair a ficha. Essa é a parte, dá até vontade de chorar, gente. Essa é a parte mais triste. Essa é a parte desesperadora. Que é muito covardia. É muito fácil manipular uma criança. Não precisa de inteligência artificial. É muito fácil. Exatamente. E eles sabem fazer. E porque eles são ingênuos e eles têm que ser. Por isso que a gente que tem que proteger. Exatamente. Não dá pra gente dizer pra criança não ser mais ingênua. Não é o problema da criança, né? É o problema dela estar exposta a esse tipo de adulto. Próximo, Bru. Que conselho você daria para os pais cujos filhos passaram por experiências traumáticas relacionadas ao abuso online? Busque ajuda para você. Também. Você precisa... Busque ajuda para você também. Claro, você vai buscar ajuda para o seu filho, mas acho que isso é mandatório, né? Acho que a pergunta é os pais, né? Busque ajuda para o seu filho, pode ser uma ajuda de terapia. Acolha. Se for imediatamente, talvez a pergunta seja essa. Eu sempre falo para não lidar com violência, do tipo, a mãe me perguntou um dia, é minha filha, ela atendeu um criminoso. Falei, cara, não vai gritar com ela. Se ela já preferiu ver um vídeo, atender um criminoso, uma pessoa que ela não conhecia por vídeo, ao invés de falar com você quando ela teve um problema, já temos um problema aí. Então a criança, ela tem que correr na sua direção quando ela fizer uma merda. Você vai ter que explicar para ela, filho, não é para fazer burrado, mas se você fizer, vem aqui, que eu vou te cuidar mais. Eu sou a pessoa mais interessada no teu bem-estar. Isso não vai garantir, mas vai ajudar. Então, assim, acolher e evitar a violência, a autoridade. Autoridade conquistada, claro, mas eu tô falando o autoritarismo, que vai fazer ela ficar com tanto medo que se acontecer de novo, e os índices são alarmantes, ela fica mais na mão do... Se ela tá longe de você, ela tá perto do criminoso. A regra é essa. Então, a criança tem que estar perto de você. E criticar menos, né? Acolher mais e criticar menos. Porque a crítica vem forte e afasta. Não tem jeito, afasta. É igual, se a sua amiga chega pra você e fala que sofreu uma violência sexual, você fala o quê? Não acredito! Eu te falei pra não sair à noite, amiga! Você tá louca? Como que você foi me sofrer uma violência sexual? Ninguém vai falar assim com uma amiga. Aí com a criança você vai, né? De jeito nenhum. É um desrespeito, Ninguém, né? Vítima é vítima. É sempre que eu digo, vítima é vítima. Precisa de acolhimento.